Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Escola de família, graças a Deus. Hoje eu queria falar um pouco sobre uma importante carta que foi escrita por Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. E é natural que ele, de lá, tenha enviado essa primeira carta, digamos assim, circular do Novo Testamento, para trabalhar exatamente com as pessoas que estavam dispersas digamos assim, da nação de Israel. Então, eram judeus cristãos que viviam fora da terra de Israel que receberam essa carta. E Tiago, como se sabe, é meio irmão do Senhor Jesus e foi o líder da igreja de Jerusalém, e que liderou o primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém. Pois bem, Tiago fala de relacionamentos, fala de como comportar-se e portar-se em determinados ambientes. E no ambiente da família e do casamento, ele fez algumas observações, especialmente no relacionamento entre marido e mulher. Então, um relacionamento, digamos, saudável entre marido e mulher requer diálogo saudável também. A arte de dialogar, porém, não é fácil de aprender. Por isso, Tiago escreveu uma carta tratando disso. Então, saber o que, quando e como falar não é tão simples, pois geralmente falamos por impulso, ou seja, o que vem à cabeça logo chega à língua. Resultado? Mal-entendidos, ofensas, brigas. Então é por isso que Tiago diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ele diz, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, ou seja, as outras partes, os outros membros do corpo. Então, diz ele, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Lá no capítulo 3, versículo 2 até o 6. Então ele diz, e ele fala aos homens, não às mulheres. O homem tende a ser mais quieto, mas quando provocado é mais agressivo nas palavras. Sabe dizer as palavras que podem ferir a sua esposa. Às vezes, a reação do marido às palavras da esposa o faz lançar fogo, como diz o apóstolo, com a língua, incendiando a própria casa, a família e o casamento. A mulher, por sua vez, fala mais que o homem, normalmente. Por isso, pode cometer mais erros e irritar, às vezes, o marido. Então, o apóstolo Pedro, que é outro apóstolo que escreveu aos crentes dispersos, ele sugere à esposa cujo marido não observe a palavra de Deus, que este seja ganho para a palavra, para o ambiente saudável do Evangelho, sem palavras, diz em 1 de Pedro 3:1. Então, que desafio para a grande maioria das mulheres, pois vai um pouco contra a natureza feminina de ser e de falar. O apóstolo Paulo mostra que é sinal de infantilidade dos filhos de Deus. Morderem, como ele diz em Gálatas 5,15, uns aos outros, morderem uns aos outros. Morder aqui são agressões verbais, ofensas, palavras apimentadas, para não dizer carregadas de veneno mortífero. Muitos afiam, vamos dizer assim, a língua como a espada e apontam como flechas palavras amargas para o alvo, que é o cônjuge, como diz o salmista no Salmo 64:3. Eles não percebem que, ao se casar, os homens, tornam-se um. Por isso, ao agredir o cônjuge, ou seja, o marido se agride à esposa e ela ao esposo, eles estão agredindo a si mesmos. Então, controlar a língua ao falar é um desafio grande. Veja, às vezes a gente controla a língua ao falar com um cliente exigente, enjoado, com um chefe mal educado, controla a língua. E mesmo em meio à discussão com o cônjuge,
somos capazes de atender o telefone de outra pessoa com a voz mansa. Tá discutindo em alta voz e com o cônjuge, mas quando alguém liga no telefone, ele mansamente atende. Isso mostra uma grande contradição com a língua. Bendizemos ao Senhor e Pai, diz Tiago. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, diz o apóstolo São Tiago. Como então colocar freio nesse tão pequeno e perigoso órgão? Quem pode controlar os impulsos, domar essa fera e fazer dela um instrumento de vida? Primeiro passo, aprender a ouvir o Senhor através da sua palavra todos os dias. Diz o profeta Isaías: o Senhor me deu uma língua de erudito, para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Isaías 50, verso 4. Para quê? Para falar boa palavra ao nosso cônjuge. Precisamos antes ouvir na fonte que é a palavra de Deus. O segundo passo é encher o coração de coisa boa, que é a palavra de Deus. Leituras que também edifiquem, louvores que edifiquem. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal. Que a boca fala, do que está cheio o coração, diz o evangelista Lucas, capítulo 6, verso 45. Dessa maneira, temos força para o terceiro passo, que é refrear a língua do mal e os lábios de falar dolosamente, como diz o salmista no Salmo 34. Quando freamos a língua de falar, o que nos vem ao impulso de fazer, e falamos palavras de graça, palavras de edificação, isto é, o que Deus quer que nós façamos, nosso cônjuge perceberá a mudança. Os que estão à nossa volta também verão como estamos mudando a nossa linguagem, sendo mais dóceis e mais agradáveis. E logo vão ver que estamos ligados em uma fonte, que é o próprio Deus, que é a palavra de Deus. Então, para concluir, a morte e a vida, diz o apóstolo de São Tiago, Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como você utiliza a sua língua e a sua linguagem especialmente? Até os mudos têm sua linguagem e podem e precisam também corrigir. Mas, por hoje, ficamos por aqui com essa pergunta: como você utiliza a sua linguagem? Que Deus te dê graça para você dominar sua linguagem, especialmente com o seu cônjuge, e te encha de mansidão, de temperança e de domínio próprio, em nome do Senhor Jesus.